A nossa vida, ela é feita por etapas, estações. Em cada momento nós precisamos nos tornar cada vez mais dependentes de Deus. A tua dependência em Cristo vai fazer com que você possa edificar uma construção saudável, duradoura, que a longo prazo vai se manter de pé. Mas existe um lugar, existe uma forma, não é de qualquer jeito. Nós precisamos entender que Jesus sempre é a resposta. E eu creio que a obra que Ele tem para edificar sobre a sua vida é uma grande obra. Você não foi feito para edificar qualquer obra. Nós estamos aqui hoje vivos, com saúde, respirando, para declararmos que nós pertencemos ao Senhor, que nós estamos de pé. Se existe fôlego de vida em você, louve ao Senhor, diz a palavra de Deus. Exalte o nome dEle, porque o Senhor está trabalhando na sua vida. E para que você possa concretizar o plano que Ele tem preparado para você, você precisa estar alinhado conforme a vontade de Deus. Nesse momento eu queria orar sobre a sua vida. Queria mais uma vez que você pudesse orar agora com fé, crendo que Deus tem uma grande obra a fazer sobre a sua vida. Precisamos nos mover pela fé. Senhor Jesus, ó Pai, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. O Senhor nos separou, o Senhor nos convocou para uma missão. Nós estamos aqui para concretizar os teus sonhos. Não é sobre uma edificação humana, mas é sobre um sonho que começa no coração de Deus. Qual é a sua vontade para as nossas vidas? Nós estamos disponíveis. Nesse momento eu oro para que a grande obra do Senhor possa se concretizar na vida de cada pessoa que está aqui. Eu oro por casamentos restaurados, eu oro por famílias regeneradas, eu oro por homens e mulheres posicionados. Nós queremos construir uma vida na rocha, uma vida no Senhor. Nós não queremos ser paralisados por ocasiões e por situações, mas queremos acreditar no Deus do impossível, que governa e controla toda e qualquer situação. Nesse momento nós repreendemos toda ação maligna sobre as casas, sobre as famílias. Nós queremos declarar nessa noite, Senhor, que nós pertencemos a Ti, que 1000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque a nossa obra está sendo gerida, administrada pela mão do Criador dos céus e da terra, em o nome de Jesus. O pecado traz repúdio para nós que somos cristãos. O pecado nos afasta da promessa. O pecado nos faz manter longe a nossa intimidade com Deus. A santa indignação foi revelada no coração daquele homem quando ele voltou para Jerusalém e ele viu a cidade destruída. Então, primeira coisa, sentimento de indignação, revolta. Você não pode aceitar a sua vida sendo corrompida pelo pecado. Eu oro agora em nome de Jesus para que você seja lavado pelo sangue mais uma vez. Olha, a tua casa é uma casa de bênção. A tua casa não é uma casa de maldição. Na tua casa não vai habitar pecado, contaminação, porque você foi escolhido separado. Indignação com aquilo que desagrada o coração de Deus. Na segunda semana nós vimos a respeito de quando nós estamos levantando uma grande obra, sempre vai se levantar os opositores. Quantos aqui sabem que durante uma fase de construção da nossa vida, seja no nosso casamento, seja na nossa empresa, seja nos nossos estudos, existe uma guerra a ser travada, e sempre tem os opositores. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão torcer contra você, sempre vão ter aquelas pessoas que vão invejar você durante o processo, mas nós confiamos em um Deus que quebra toda corrente, toda maldição. Então o opositor ele tem que se calar quando a nossa voz é escutada no mundo celestial. Através da nossa boca nós repreendemos e nós declaramos: olha, Satanás, na minha casa não, porque eu fui escolhido, e a minha obra, quem está administrando é o meu Deus. Os opositores se levantam, e eles não param, porque Neemias orou, e Sanbalat e Tobias estavam aparentemente se calando, mas novamente eles retornam. No capítulo 6, no versículo 1, a Bíblia diz: ora,
Sucedeu que quando Sambalate e Tobias, o árabe e o restante dos nossos inimigos ouviram que eu havia edificado a muralha e que não havia fenda, embora naquele tempo eu não tivesse posto as portas dos portões, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, reúna algumas aldeias da planície do Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. No versículo 3, quero que você crave no seu coração, você que crê que Deus está fazendo uma grande obra na sua vida, amém? Enviei-lhes mensageiros dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso descer, porque cessaria a obra iria parar, enquanto eu a deixo e desço até vós. Os inimigos falaram: olha, eu quero bater um papo contigo, Neemias, vem conversar comigo. Entendam que os opositores, o inferno, ele não vai parar até que ele possa te fragilizar e te fazer cair durante o processo de construção. A grande tensão de Satanás, como é que a palavra de Deus nos diz, é matar, roubar e destruir. Contudo, nós entendemos que existe uma força que vem de Deus e uma fé que é edificada nos nossos corações, que nos mantém de pé de tal forma que nós resistimos ao maligno. Você precisa estar em um estágio de resistência. Todas as vezes que ele vir sobre você, você fala: não, olha, eu estou focado em Deus, eu estou diante de uma grande obra, eu estou diante de uma construção que vai prover milagre, maravilha, transformação, não apenas para minha casa, mas para todas aquelas pessoas que estão ao meu redor. A obra que Deus tem para fazer na sua vida é sobre uma bênção que não se limita a você. Quero declarar isso sobre você agora, nessa noite. Não é sobre você, porque você não é o centro das atenções do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus, o enviado, morreu por você, para que você pudesse declarar que você pertence a Ele, e para que você pudesse ser responsável com a obra que Ele tem edificado sobre a sua vida, para que pessoas possam se converter, para que a tua família possa ser resgatada. A obra que Deus tem para construir na tua vida é uma grande obra, porque não se limita a você. Eu lembro de Jesus sendo tentado no deserto, e o inimigo tentando tirar Jesus do foco, assim como ele tentou me tirar nessa semana. Entendam, a conversa bonita muitas vezes vai aparecer para você, e a conversa de Satanás é: olha, você não precisa estar fazendo o que você está fazendo hoje, servindo a Deus, indo para a igreja, buscando construir uma vida de intimidade, de santidade. Deixa eu te apresentar uma proposta melhor. Se você seguir por esse caminho, você vai satisfazer os desejos do teu coração. E muitas vezes a gente escuta por aí: olha, a tua missão é ser feliz. Quando vocês escutaram isso? A gente vê no Instagram aquela conversa bonita: seja feliz, faça aquilo que te agrada. Que caia por terra hoje nessa igreja todo o pensamento de Satanás, que quer te levar para um lugar de autossatisfação sem antes agradar o coração de Deus. Quando você agrada o coração de Deus, Deus faz na tua vida. Ele surpreende você nos seus processos, e Ele te mantém de pé para calar a voz do inimigo. Não caia em conversa mole. Neemias estava numa construção, a conversa chegou para ele: olha, vem para cá. Neemias falou: é uma cilada, eu estou focado, eu não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Sobre a nossa igreja sempre foi assim. Você que é visitante hoje nessa casa, você está em um dia especial, a gente vai fazer um anúncio logo mais, tanto que a minha palavra vai ser reduzida nessa noite, mas essa palavra é totalmente aplicável ao teu coração, porque a vida da igreja, a noiva de Cristo, tem tudo a ver com a gente. Nós somos igreja, nós somos corpo. Na nossa igreja foi sempre assim, irmãos. A nossa igreja sempre se tratou de um presente de Deus. Quando eu me reunia no meu apartamento, na minha casa, com 10 pessoas, eu já enxergava uma grande obra. Quando eu via naquela sala o Espírito Santo se movendo, e as pessoas ali se entregando para Deus, para mim já se tratava de uma grande obra. Por quê? Porque uma grande obra fala a respeito, primeiramente, de um caráter regenerado e transformado. Antes da gente edificar estruturas, a gente tem que olhar para o nosso coração. Onde é que está o teu coração hoje?
Por isso que a Bíblia nos fala, não menospreze os pequenos começos. O pequeno começo de Deus na tua vida hoje é uma grande obra que já está sendo feita. A gente não precisa encontrar uma resposta numérica muitas vezes para enxergar, olha, o que eu estou vivendo é uma grande obra. Não. O lugar onde você está hoje, posicionado em Deus, você já está vivendo uma grande obra. Agora, um lugar de muito status, muito glamour, longe da presença de Deus, por mais que tenha resultado físico, material, não está sendo feita uma grande obra ali. E Neemias entendia isso. Neemias, ao reconstruir os muros de Jerusalém, ele estava falando sobre a dignidade que precisava ser recuperada em Jerusalém, e depois sobre a construção física para proteger aquele território. Mas primeiro, ele estava atento ao coração daquele povo. Um povo que estava sofrendo como escravo. Um povo que estava aprisionado em idolatria. Eu quero te falar hoje nessa noite, irmão. Eu fui tentado a semana toda para voltar para um lugar onde eu saí com muita luta. Para você construir, muitas vezes vai te levar muito tempo. Agora, para você cair, é no piscar de olhos. Eu quero te falar nessa noite. Se mantenha de pé em meio às propostas que podem surgir sobre a sua vida, que são agradáveis aos olhos. Porque aquele que quer edificar uma grande obra, ele não está preso a resultados físicos e materiais. Ele está olhando para aquilo que agrada o coração de Deus. Com 10 pessoas no meu apartamento, uma grande obra. Aí Deus muda a gente de lugar, porque o síndico falou, olha, está travando o prédio. Quem participou das reuniões do Ágia na minha casa sabe, era loucura, a casa ficava pequena. Aí o síndico falou, vai embora, não tem mais como ficar aqui. Eu falei, meu Deus, e agora, Senhor? Estou sendo expulso da minha reunião, como é que a gente vai fazer agora? O que é que a gente fez? A gente orou e jejuou. Repete comigo, oração, jejum, orar e jejuar. Aí Deus colocou a gente no próximo passo, o Colégio Resgate Yeshua aqui atrás, colégio que eu louvo a Deus por toda a experiência que nós vivemos lá. O filho do dono do colégio, meu amigo de infância, ele falou, olha, se vocês não têm lugar hoje, eu abro as portas. E aí não tinha cadeira para sentar, irmão, mas o fogo descia, a palavra era pregada, vidas eram transformadas, a grande obra estava sendo feita, porque não era uma estrutura que muitas vezes era das melhores, mas agradava o coração de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, na construção da tua vida, tu vai ter estrutura, tu vai ter casa, tu vai ter carro, tu vai ter essas coisas, mas antes de tudo, foque em agradar o coração de Deus. Não queira ter coisas antes, não queira se prender aos bens materiais antes de agradar o coração de Deus. Queira construir uma grande obra que esteja alinhada com aquilo que está no coração de Deus, porque aí tu vai encontrar a verdadeira prosperidade. Eu falei, Jesus, o que é que vai ser da gente? Fomos para o colégio Luiz Eduardo Magalhães, a galera se reunia ali, não imagina a minha luta, irmão, para conseguir aquele espaço toda semana. Eu tomava chá de cadeira na porta do diretor por 2 a 3 horas de relógio. O cara sabia que eu estava ali, o cara sabia que eu ia fazer o pedido, mas era oposição, era uma luta. Não existe conquista sem luta, não existe conquista sem batalha, mas uma coisa eu tenho certeza, se você perseverar, você vai alcançar. Sobre a construção da sua vida hoje, olhe para a batalha como sinal de oportunidade, para que você possa marchar com fé e declarar, olha, a minha perseverança vai me levar a um lugar onde as portas serão abertas, porque eu podia esperar 2 horas, 3 horas, eu estava disponível para esperar 8, 10, 24 horas se fosse preciso, mas a porta ia ser aberta naquele momento. Era uma grande obra. Era uma grande obra. Acabou a pandemia, acabou o pedido de a gente fazer as reuniões lá no Luiz Eduardo Magalhães. Aí chegou o momento da gente alugar o nosso espaço e se firmar como igreja. Foi uma das maiores mudanças da nossa história como ministério. Aí chegou na Avenida Maria Quitéria, irmão, num galpão, uma garagem, meu Deus do céu. O pessoal aqui apelida de fornalha. Agora é fornalha porque o fogo do Espírito Santo descia, amém, aleluia. Mas porque era quente pra caramba mesmo. Era um lugar sem reboco, não passava vento direito. Feio pra caramba. Mas tinha algo que agradava a Deus naquele lugar.
Uma grande obra estava sendo feita, vidas estavam sendo transformadas naquele momento. E eu muito me alegro. Essa semana eu falei com o irmão, irmão, as pessoas que estão na nossa igreja, elas estão com o olhar em Cristo. Porque antes da gente construir um templo top, um templo que venha atrair multidão, nós queremos construir um coração de discípulo que agrade o coração de Deus. Então eu não me importo com o número, eu não me importo com telão de LED, eu me importo primeiramente com o coração. Depois que você tem um coração, depois você avança para construir um lugar físico. Primeiro é o coração. Primeiro é o coração no lugar certo. Deixa eu te falar sobre a tua vida hoje. Você que está pensando em avançar na tua empresa, nos seus estudos, no teu trabalho, Jesus, antes de entregar qualquer coisa, Ele precisa ter o teu coração. Ele precisa do teu coração. Quantos corações disponíveis eu tenho aqui nessa noite? Aleluia. Depois de nós passarmos pelo Folicia, a galera do Folicia está aí também. Tem uma galera nos acompanhando, na verdade, desde a minha época no meu apartamento. Nós chegamos finalmente até aqui, essa casa, onde nós nos alegramos muito e temos trabalhado arduamente para que a palavra de Deus seja pregada. A grande obra é sobre uma obra que agrada o coração de Deus. Mas eu entendo que a nossa igreja está crescendo, amém? Quantos aqui podem declarar um amém mais forte? Amém! Na nossa igreja, por baixo, a gente tem em média, eu acho que 10 mulheres grávidas. Me ajudem aí, gente. Quase 10 mulheres grávidas. E ainda o pessoal que está se programando para fazer filho esse ano, que eu posso falar que eu estou na lista também. Não vou ficar de fora dessa bênção. Não vou perder essa bênção. Não vou perder essa oportunidade. Então assim, se a igreja está crescendo e nós estamos com o coração aliançados em Cristo, no lugar certo, a gente entende que vai chegar um tempo que a gente vai precisar construir um lugar para esses bebês. A gente vai construir salas para que a gente possa propagar o Evangelho de Cristo através dos nossos departamentos e ministérios. Eu creio que um dia a gente vai avançar de tal forma que a gente vai ter a nossa própria sala da intercessão. Amém, aleluia, glória a Deus. A nossa sala própria dos kids vai ser uma coisa linda, vai ser dividido por idade, por etapa. Isso é maravilhoso. Mas Deus, Ele tinha que preparar a gente. Deus, Ele está preparando a gente. Deus, Ele quer o nosso coração para que depois Ele possa fazer algo físico. Abra sua Bíblia no livro de Tiago 1. Só vou ler o versículo 3. Bota Tiago 1, 3. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Vou repetir. Sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Quantos vão perseverar em Jesus? No dia bom, no dia mau, a tua construção é sobre uma grande obra que Jesus está fazendo. Você vai precisar perseverar. Agora a Bíblia fala, a prova da vossa fé. A nossa fé precisa ser colocada em um lugar de prova. O que é que isso significa na prática? Desafios. Agora, o que os desafios que provêm do céu representam para nós que estamos em Cristo? Oportunidades. O desafio que é plantado no coração de Deus, para que a gente possa se mover, representa uma oportunidade. E a fé sem obras, ela é morta. Então, se Jesus está fazendo uma grande obra na nossa igreja como comunidade, se Jesus está trazendo pessoas para a nossa igreja, se Jesus está nos equipando o nosso coração, nós precisamos atender a essas necessidades, provando a nossa fé. E como Júlia falou, 5 pães, 2 peixinhos. Uma grande multiplicação. E é isso que eu quero declarar também sobre a sua vida hoje. Olha para o que você tem, dê valor. Olha para o que você tem, agradeça a Deus. Olha para o que você tem, apresente a Deus. 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão foi alimentada. 5 pães e 2 peixinhos, agradando o coração de Deus e tendo perseverança, é suficiente para você ver o plano que Ele tem preparado na sua vida. E é por isso que eu me alegro, porque nessa casa, nessa igreja existe um dono. O nome dele se chama Jesus. E sobre a tua vida também existe um dono. Ele se chama Jesus.
E Deus está nos colocando a nossa fé em prova nessa noite. Deus está colocando a nossa fé em prova de tal modo que a gente vai ter que se mover. Porque a fé está aliançada com obras. A fé sem obras não presta, não funciona. Você precisa se mover. Você precisa estar atento. Você precisa firmar os seus passos sobre aquele que já está abrindo o caminho para você. Se coloque de pé agora. Você vai precisar perseverar. Você vai precisar entender que essa vida, nós temos desafios, mas existem desafios que são plantados no coração do próprio Deus, para que você possa alimentar e frutificar sua fé. Eu não sei qual é o teu desafio hoje. Eu não sei o que te faz muitas vezes perder o sono. Qual é o teu medo, qual é a tua angústia, qual é a tua ansiedade. E o inimigo tem tentado contra você, ele tem tentado fazer com que você venha parar. Mas assim como Neemias declarou na palavra de Deus: eu não descerei, eu não cessarei, porque eu estou construindo uma grande obra. A grande obra que transforma a tua vida, a tua família. A grande obra que transforma as pessoas que estão ao seu redor. Nós estamos construindo uma grande obra. E eu e você precisamos nos mover pela fé. Fé sobre algo que a gente não consegue visualizar com os nossos olhos físicos. Mas o próprio Deus, Ele gera convicção no nosso coração que será possível. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje: o Deus do impossível está operando. Você precisa ter fé. Eu queria ter essa fé por você. Eu queria, irmãos, ter a fé por você. Mas Jesus nos diz: olha, se você tiver a tua fé no tamanho do grão de mostarda, você pode falar para esse monte se mover e ele se moverá, a montanha se moverá. O que Deus pede de você hoje, coloque a tua fé em Deus. É uma grande obra. Abraão teve fé e a ele foi acreditado justiça. A gente quer prosperar, a gente quer avançar, mas a gente quer fazer isso sem agradar o coração de Deus. A gente quer fazer isso sem ter fé e perseverança. Nessa noite, guerreiros e guerreiras se colocam de pé, com o coração daqueles que não vão desistir. Os desafios são oportunidades. E nós declaramos para o céu ouvir, para que o inferno possa ser estremecido, que nós estamos diante de uma grande obra. Que mais pessoas irão se converter nessa casa, mais pessoas irão se casar nessa casa, mais pessoas terão filhos nessa casa, mais pessoas serão curadas nessa casa, mais pessoas irão experimentar a provisão de Deus nessa casa, porque essa obra não é feita por homens, essa obra é do próprio Deus. Precisamos nos mover, precisamos nos mover. É sobre uma arca em tempos difíceis, assim como foi com Noé. É sobre um projeto que nasce no coração de Deus em tempos caóticos, assim como foi nos tempos de Noé. É sobre corações que compreenderam, assim como Noé compreendeu que era necessário se mover. E nós entendemos como ministério, como igreja, quando pisamos o nosso pé pela primeira vez nesse local, Deus falou no nosso coração que Ele estaria cuidando de tudo. Foi pela fé, a nossa fé sendo colocada à prova. E aí tinham pessoas, opositores, inimigos falando: olha, eles não vão nem dar conta de manter o espaço. Pessoas chegavam para a gente e falavam, a gente ouvia. Eles nem vão dar conta de honrar o compromisso que eles têm com o espaço, de terem sua própria estrutura de som, de se moverem para pagar energia, para pagar aluguel. Eles não vão ter condição, porque o público é jovem, porque as pessoas, uma grande parte é estudante, e um bocado de coisa vinha ao meu ouvido. Mas qual é o posicionamento de alguém que está firmado em um projeto que nasce no coração de Deus? Calar essas vozes. Olha, eu não vou descer, eu não vou parar, porque eu estou construindo uma grande obra. Essas vozes não me afetam,
Pelo contrário, esses desafios me impulsionam para que eu possa viver pela fé. E hoje eu gostaria que a gente pudesse celebrar o início de uma campanha que move o coração de Deus e que nos faz ter a convicção de que Deus é o dono desse ministério. Que não é sobre homens, não é sobre talento de quem prega ou de quem canta, não é sobre pessoas que se movem para prestar um bom serviço no culto. Não é nada sobre isso. É tudo sobre o Senhor que nos capacita, que é fiel, assim como Ele é na tua vida também. Eu queria que a gente pudesse, ao anunciar, a gente pudesse fazer uma festa de celebração, porque há uns anos atrás isso era inimaginável, assim. Não tinha cadeira para sentar, irmão, não tinha lugar próprio para se reunir. Aí Deus fala, eu faço no meu tempo e conforme a minha vontade. Então, hoje nós iniciamos, hoje nós damos o start da nossa campanha, da compra do nosso terreno. Vocês podem aplaudir o Senhor já! Vamos aplaudir o Senhor, porque a obra é dele, a igreja é dele, é tudo sobre ele.